Aleluia, aleluia. Graça e a paz, amada igreja do Senhor. Amém. Você pode dar um amém bem alto aí na sua casa. Aleluia, celebre, porque Ele vive, Ele reina e está no meio do seu povo. Aleluia. Deus Emanuel, sempre presente, Deus conosco. Esse é o teu Deus, esse é o meu e o teu Senhor. Aleluia. Vamos celebrar, vamos entoar louvores, né? Vamos erguer as nossas mãos, vamos abrir a nossa boca com toda a força do nosso ser, para entoar a Ele, ao Rei da Glória, o perfeito louvor. Oh Senhor, nós te damos graças, nós erguemos as nossas mãos aos céus, dando a Ti, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor que é a Ti, Senhor, que só a Ti e somente a Ti é dada. Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Senhor. E mais uma vez nós estamos aqui, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome. E assim como o Senhor já ouviu a oração do Teu filho, pastor desta igreja, ó Pai, a única coisa que nós queremos é a Tua presença. É a única coisa que nós ansiamos, é a Tua presença. Então, se o Senhor não estiver conosco, vã é a nossa pregação, vã a nossa adoração, vã é o nosso louvor. Mas, ó Pai, eu creio que o Senhor já está aqui. Eu creio que o Senhor já chegou mesmo antes de nós pisarmos aqui, ó Pai. O Senhor já estava. Pai, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Ó Senhor, nos usa apesar de nós mesmos, porque nós ansiamos pela Tua presença, ansiamos pelas Tuas palavras, pelo Teu cuidado, pelo fluir do Senhor, através de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, atende, Senhor, recebe o nosso culto, recebe a adoração, que chegue aí no Teu trono, Senhor, como um cheiro suave, as Tuas narinas. Ó Pai, em nome de Jesus, que seja uma adoração sincera, que seja uma adoração verdadeira, que atrai os Teus olhares para este lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós só queremos dizer que Te amamos, que Te queremos, que Te desejamos. E nós não somos nada sem o Senhor. E Te agradecer por esse tão grande amor que o Senhor se deu por nós. O Senhor provou o Seu amor. E eu dou-Te graças, Pai. E mais uma vez eu digo, que amor é esse? Que amor foi esse? Por mim, Senhor, eu não merecia, nenhum de nós merecíamos, mas o Senhor se deu. O Senhor se deu. Por mim, o Senhor se deu. O Senhor se deu. Oh Pai, aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado por esse tão grande amor. Aleluia, aleluia. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. E se acaso eu tropeçar, sei me carregará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. E eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu.
Jesus, amo você. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. E eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Eu amo você. Eu amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Até que o mundo possa ouvir. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Você pode dizer isso aí? Eu te amo, Jesus. Sem se importar com o que os outros possam dizer, sem se importar com os outros possam pensar. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aonde o som da minha voz possa chegar. Oh, eu te amo, Jesus. Eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu te amo, Jesus. Mas
você. Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Como é bom poder te louvar, Pai, dançar diante da tua presença, sem se importar com nada mais. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse amor. Muito obrigado pela tua presença notória no nosso meio. Muito obrigado pelo teu grande amor, pelo teu sacrifício, porque o Senhor se deu um sacrifício perfeito. O Senhor morreu, é verdade, mas nós sabemos que o Senhor vive estar. Aleluia, o terceiro dia o Senhor ressuscitou. Aleluia, e o Senhor está no mais alto e sublime trono. Aleluia, um trono. Aleluia, há um trono. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória ao teu nome, Deus. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. De Davi, o homem mais notável,
Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Ruge ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja ao leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão de Judá. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Graças, paz, família Ebenezer, louvado seja Deus. Que momento ímpar, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo a celebração dessa ordenança Santa Ceia. Porque ela, além de ser um memorial, ela é um marco na igreja cristã. Ela é um momento de avaliação do meu cristianismo, é um momento de confronto comigo mesmo, é o único momento que eu vou olhar para o espelho da minha vida e eu vou fazer um exame de mim mesmo, como eu estou diante do Senhor. Então é um momento, para mim, inenarrável, ímpar na vida da igreja. Também, irmãos, em meio a essa pandemia, a tudo que nós estamos vivendo e passando, eu estava refletindo e todo mundo quer mudança. Eu queria que o país mudasse, eu queria que a economia mudasse, eu queria tantas coisas que mudassem. E eu percebi que a gente quer muito mudar do lado de fora, mas se esquece de mudar do lado de dentro. E que a melhor forma que nós temos nessa pandemia é mudar a pessoa que a gente vê no espelho todo dia, não é fácil. E aí aquela frase que virou já chavão, mas eu acho importante, nesse momento de intercessão, a mudança que eu quero ver no mundo, ela começa em mim mesmo. A mudança na minha célula começa comigo. E mudar a mim mesmo não é fácil. O maior inimigo do homem nunca foi o diabo. O maior inimigo do homem, abaixo do pecado, sempre foi ele mesmo. Sempre foi o Adão morto em mim mesmo, a minha descendência adâmica. Então vamos nesse momento fazer uma oração, para que nós venhamos a lutar contra nós mesmos, a vencer nós mesmos, a ultrapassar nós mesmos, nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, aonde você está na sua casa,
na sala. Eleve seus pensamentos a Deus e vamos orar agora ao Espírito Santo. Paizinho querido, Pai amado, em meio à pandemia, Senhor, as pessoas querem mudar muita coisa do lado de fora, mas o Senhor quer mudar do lado de dentro. Pai, quantas pessoas, Deus, nesse momento, perderam a oportunidade da maior mudança da vida delas nessa crise, Pai. Ficaram se preocupando, se estressando, com ansiedade, com não ter o que fazer, com murmurações, com reclamações, com preocupações descabidas, Senhor. Mas, meu Pai, o Senhor proporcionou, meu Pai, ao mundo uma pedagogia de mudança, Pai, não da economia, não, meu Pai, das questões sanitárias, não da questão da Organização Mundial da Saúde, mas o Senhor parou tudo, Pai, para falar com muitas pessoas, para mudar muitas pessoas. Quantas pessoas, meu Pai, tiveram que parar tudo para aprender o valor da família? Quantas pessoas, meu Pai, que focavam coisas, aprenderam, meu Pai, que mais importante do que coisas são pessoas. Quantas pessoas, meu Pai, que diziam que não tinha tempo de ler a Bíblia, e hoje tem tanto tempo que não consegue ler a Bíblia, Pai, parece paradoxal, que não tinha tempo de orar. Pai, essa pandemia provou tantas coisas, Senhor. Cristianismo fraco, legalismo, teologias que não conseguem, meu Pai, responder às demandas da crise. Mas, Senhor, nos ajude. Ajude a igreja brasileira, mundial, meu Pai. O Senhor teve que parar tudo, Senhor. O mundo parou. E a gente não entendeu, meu Pai, que era para te escutar. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai levantar uma geração que te ouça mais, que ore mais, que busque mais, que interceda mais, que valorize mais pessoas do que coisa, que valorize mais Deus do que a denominação, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque hoje pela manhã, Senhor, eu tive um culto devocional com a minha família, Senhor. Eu vi Emily orando, Nicole orando, Manu orando, Senhor. De repente eu parei ali, eu disse, Senhor, que coisa linda. Eu não estou preocupado para ir para o trabalho, as demandas da vida pararam, e eu estou com a minha família, com as minhas filhas. E como eu aprendi, Senhor, nessa pandemia, como eu aprendi, Senhor, a importância do culto coletivo, Senhor. Às vezes a gente fazia no automático, às vezes, meu Pai, a gente via por vir, e o Senhor parou tudo para nos ensinar a importância de estarmos juntos, Pai. O culto não será mais o mesmo, mas o Senhor teve que parar tudo, para que nós aprendêssemos, Senhor, o valor das coisas, que são importantes, mas que se tornaram triviais ao longo do tempo. Obrigado, Jesus. Paizinho querido, nos ensine, nós somos eternos aprendizes da Tua pedagogia, pois é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amados irmãos, quero dar alguns avisos. E acho que um aviso bem importante é a leitura da Bíblia, que são as cartas, as epístolas gerais. Eu creio, pastor, que as epístolas gerais sejam de Tiago até Judas, entre a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Judas, Filemon, Efésios e Gálatas. Se não me falha a memória algum livro, mas é justamente esses livros. Gente, vocês não sabem como eu tenho crescido lendo a Bíblia. Vocês não sabem como tem sido prazeroso, um momento de aprendizado contínuo. Eu li a Bíblia várias vezes, mas
quando nós lemos, nunca é a mesma forma. As páginas não são a mesma, nem eu sou o mesmo. É um aprendizado dia após dia. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, a graça e paz a toda a nossa igreja, a você que faz parte da nossa igreja Ebenezer, a você que nos acompanha aí de casa. Sempre quando me vem à cabeça a respeito de dízimos, a respeito das nossas ofertas, eu sempre me recordo de uma das pragas lá do Egito, a morte dos primogênitos, onde o Senhor, Ele ordenou o povo que colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele olharia o sangue e passaria direto e não entraria naquela casa. A respeito das nossas finanças, a respeito dos nossos recursos, é da mesma forma. Quando nós entregamos, quando nós dizimamos na casa do Senhor, simbolicamente é como se a gente estivesse colocando o sangue do Cordeiro sobre as nossas finanças. E o devorador, o destruidor, quando ele olha e vê o sangue do Cordeiro nas nossas finanças, ele não tem legalidade de agir nos teus recursos e agir nas tuas finanças, porque o sangue do Cordeiro está sobre os teus recursos e sobre as tuas finanças. Então, no nome de Jesus, não fique de fora dessa promessa do Senhor, porque toda promessa ela é um princípio, caminha junto a essa promessa. Então, a promessa do Senhor é que quando você dizimar, o devorador ele não vai ter poder sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre os teus recursos, mas há um princípio: dizime, entregue aquilo que pertence ao Senhor. E você que faz parte da nossa igreja, procure os nossos canais de relacionamento para estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. E você que não faz parte da nossa igreja, você dizime lá na sua igreja, mas você tem o desejo de ofertar para essa obra, você pode estar nos procurando também através dos nossos canais de relacionamento. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e faça você ser próspero em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, graça e paz, família linda, nesse momento tão especial que nós estamos aqui reunidos para bendizer o nome do Senhor, que essa glória tão bendita lhe alcance aí onde você está. E eu quero convidar os nossos pastores, também o nosso irmão Magal, para estar aqui conosco. Nós vamos estar celebrando a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, como foi já dito aqui pelo nosso pastor Paulo, esse é, sem dúvida, o momento das nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, a sua primeira carta, capítulo 11, a partir do verso 23, ele disse assim: porque eu recebi do Senhor, porque também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Aleluia. Essa palavra, ela me fez lembrar uma outra palavra declarada por Paulo, desta feita ao seu filho Timóteo, quando ele disse assim: reavives o dom que há em você. Queridos, esse é um momento de que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Por muitas circunstâncias, às vezes nós queremos ou permitimos que o dom que há em nós
ele vá se esmorecendo. E a palavra do Senhor nos ensina que esse dom ele deve ser reavivado, e não há oportunidade maior para isso do que diante de um momento como esse, quando nós estamos a celebrar esse sacrifício do Senhor Jesus por nós, quando Ele deu o seu corpo e quando Ele estabeleceu a nova aliança por meio do seu sangue, conforme declara a sua palavra. E eu quero então lhe convidar nessa noite a fazer desse momento um momento onde nós vamos reavivar o dom que há em nós. Sabe, muitas vezes nós olhamos para o propósito e nos esquecemos de alegrar-nos no processo. Alegrar-se no processo, ele é fundamental, e é justamente isso que nós vamos estar fazendo nesse momento, alegrando-se no processo, olhando para o propósito. E qual é o propósito? O propósito é o Senhor Jesus Cristo. É quando nós formos celebrar na sua presença, na sua glória, com corpos glorificados, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Mas é importante lembrar-nos que neste tempo, no processo para esse caminho, para esse tempo eterno, o Senhor está conosco. O Senhor não nos falta. E o seu corpo foi partido, o seu sangue foi vertido. Ele morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. E não simplesmente a viveremos quando lá com Ele estivermos, mas já podemos vivê-la aqui, e essa é a sua vontade para as nossas vidas. Então eu quero convidar você, no nome do Senhor Jesus Cristo, a estar celebrando conosco. Aleluia. 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 Queridos, a palavra diz que Ele tomou o pão, Ele partiu e Ele disse: olha, isso é o meu corpo que é partido de vós. Sabe, foi por você, foi por mim, foi por cada um de nós. Não havia bem algum em nós, mas a sua palavra diz que Deus é amor. E Ele nos amou não porque merecíamos, mas porque Ele é amor. E agora, por amor a Ele, em resposta ao seu amor por nós, porque Ele assim declara na sua palavra que Ele nos amou primeiro, nós vamos então todos comer do pão. Faça isso em memória dEle, em o nome de Jesus. Aleluia. Mas a sua palavra declara ainda que depois de cearem, Ele também tomou o cálice. Aleluia. Queridos, nós temos diante de nós algo que simboliza o sangue precioso do Senhor, que foi vertido naquela cruz, em meu favor e em seu favor. A sua palavra declara que não foi por ouro, ou prata, ou qualquer outra coisa perecível que nós fomos comprados, mas pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. E Ele declarou: esse é o sangue da nova aliança. O Senhor estabeleceu uma nova aliança por meio do seu sangue, aquele sangue que foi vertido na cruz. Por isso eu quero agora lhe encorajar, no nome do Senhor Jesus Cristo, sabe, com muito temor no seu coração, a você tomar desse suco que simboliza, que lembra, que aponta para o sangue de Jesus, com uma consciência de que você não vive mais para você. Agora você vive para aquele que te amou e que deu a sua vida por você. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, tome agora do cálice do Senhor. Aleluia.
Bendito é o teu nome, Senhor. Aqui estamos como tua igreja, reunidos para declarar: feito está, Senhor, como tu ordenastes. Bendito seja o nome do Senhor. E no nosso coração, na mesma medida em que há gratidão, em que há louvor, há também uma expectativa por aquele grande dia em que nós o veremos face a face, assim como o Senhor é. Porque para isso o Senhor pagou o preço naquela cruz, e os seus planos não podem ser invalidados. Portanto, nós cremos pela sua palavra que lá estaremos e que celebraremos o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, a quem amamos, a quem servimos e por quem estamos aqui nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer para você, você pode crer que é uma palavra de Deus para alcançar o seu coração nessa noite. Uma palavra que vai não simplesmente abençoar a sua vida, mas cremos, uma palavra que vai alcançar o seu coração e vai lhe chamar a dar uma resposta nessa noite àquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida. Então prepare o seu coração para aquilo que o Senhor vai lhe ministrar. Pastora, ela nessa noite será o instrumento do Senhor para abençoar a sua vida. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Nós temos muita alegria de estarmos reunidos como igreja do Senhor nessa noite, para celebrarmos o seu nome e nessa hora para refletirmos um pouco na sua palavra bendita, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que tenhamos a alegria de colocar essa palavra bendita em prática em nossa vida, como igreja do Senhor, como filhos amados do Pai. Queria convidar você a mais uma vez fechar seus olhos e orar comigo nessa hora, em gratidão ao Senhor, e desde já, que seu coração esteja aberto, que você seja uma boa terra, para que a palavra do Senhor possa germinar e crescer, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós consideramos a tua presença santa, nós nos alegramos com ela e temos expectativas, Senhor, nessa noite para aquilo que o Senhor haverá de falar ao nosso coração. Fala conosco, amado Espírito Santo, nos convence do pecado, nos convence da justiça e do juízo, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro 1 de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimais. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Horon e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de agulhadas.
Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, diante de um texto que está no contexto do reinado do rei Saul. O rei que foi pedido pelo povo de Deus ao próprio Deus, porque o povo resolveu em seu coração rejeitar o próprio Deus como rei e escolher um homem para que governasse sobre eles, porque eles queriam ser como os outros povos da terra, eles queriam ter um rei. E isso foi pedido ao Senhor, né? O povo pediu ao profeta Samuel que falasse com o Senhor, e assim aconteceu. Saul foi ungido rei de Israel em resposta à rebeldia do povo ao próprio Deus. Assim a palavra do Senhor nos diz, quando Samuel, naquele diálogo com o Senhor, se entristece com esse pedido do povo, e o Senhor diz assim: olha, não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim mesmo. Eles rejeitaram a mim como rei, como Senhor. E aí, dentro desse contexto, nós encontramos aí Saul sendo ungido rei de Israel. E a gente vai perceber que logo no início do reinado de Saul, ele vai se mostrar como um homem de coração orgulhoso e obstinado. Nós vamos observar que o profeta Samuel deu algumas instruções a Saul no processo para que ele se tornasse rei, no processo da sua unção. O profeta Samuel disse a Saul que ele deveria esperá-lo por 7 dias, para que assim, quando Samuel chegasse ali, ele sacrificasse ao Senhor, ele apresentasse ao Senhor ofertas em holocausto. E aí as coisas vão acontecer. Começou a se assustar diante do exército inimigo. A Bíblia diz que o exército filisteu, eles eram mais numerosos do que as areias do mar. Eles eram tão numerosos e tão bem armados que o exército de Israel, a palavra do Senhor diz que começou a tremer de medo. E aquele pavor tomou conta daqueles homens, e eles começaram a se esconder e a fugir. Alguns se esconderam em cavernas, outros se esconderam em cisternas, entre as rochas, e o exército foi se dispersando. E o rei ficou apavorado com aquela situação de ver o exército, seu exército se dispersando. E a Bíblia diz que os dias foram passando, 1 dia, 2, 3, e chegou o 7º dia e o profeta Samuel não chegava. E o rei Saul, vendo aquela situação do seu exército se dispersando, do seu exército atemorizado diante do exército filisteu, ele disse: eu vou ter que resolver isso. E a Bíblia diz que ele vai e ele sacrifica diante do Senhor. E ele oferece ofertas em holocausto ao Senhor. E quando ele termina de fazer isso, o profeta chega. E aí, se você conhece a história, você sabe que naquele momento, Saul é rejeitado. Por quê? Porque ele decidiu fazer a coisa certa do jeito errado. Ele decidiu fazer algo que não era de sua responsabilidade, algo que não cabia a um rei, mas a um sacerdote. Ele resolveu fazer algo que o Senhor não pediu que ele fizesse. Eu quero que você entenda. É claro que o rei Saul, diante desse contexto, imagine, vendo seu exército se dispersando, vendo o exército inimigo avançando, numeroso, bastante armado, é claro que ele deveria estar na presença do Senhor.
É claro que ele deveria buscar o Senhor. É claro que ele deveria se humilhar diante de Deus. Mas ele não poderia se utilizar do ofício sacerdotal, de oferecer sacrifícios ao Senhor em holocausto. Isso era tarefa do sacerdote. O que é que a gente aprende com isso desde já? Que nesses momentos de pressão, como foi um momento de pressão que Saul estava enfrentando, o Senhor vai nos provar. Saul estava sendo provado pelo Senhor. A realidade é que havia uma promessa da parte do Senhor, proferida pelo profeta Samuel, que ele chegaria ali no 7º dia, e que o profeta mesmo sacrificaria ao Senhor, e que o profeta diria ao rei o que ele deveria fazer. Existia essa promessa, mas o rei ficou apavorado com a circunstância. Eu quero te dizer que muitas vezes as circunstâncias vão te apavorar. Eu quero te dizer que muitas vezes as circunstâncias, elas vêm me pressionar. Mas diante de nós existe uma escolha. Diante de nós existe uma oportunidade de posicionamento. Eu posso me posicionar e eu posso escolher ficar com a palavra de Deus, ficar com a promessa do Senhor e me apropriar dela, ou eu posso me apropriar dos métodos, como fez Saul. Ele quis se apropriar do ritual pelo ritual. Ele disse: eu vou sacrificar o Senhor, eu vou oferecer holocaustos, porque assim as coisas vão mudar. Ele queria que o ritual desse o certo, mas eu quero te dizer que métodos sem unção, eles nunca vão dar certo. Os métodos sem unção, eles não trazem resultado. Aquele ritual, ele só tinha sentido porque ele era realizado por alguém separado por Deus para fazer tal coisa. Não ceda às pressões. Continue firme na palavra e na promessa que o Senhor te deu, naquilo que Ele mesmo te prometeu. E agora nós estamos diante de um exército reduzido a 600 homens. Imagina. O exército já não era grande. E agora ele ficou menor ainda. E como eu já compartilhei com vocês, o exército dos filisteus era um exército numeroso demais. E aí, sendo um exército numeroso e fortemente armado, se é assim que a gente pode dizer, esse exército cerca o povo de Israel. Os filisteus, eles sitiaram o povo de Israel, eles cercaram Israel e começaram a estabelecer uma tirania no meio do povo de Deus, sabe? E é interessante a gente analisar o contexto desse texto que a gente leu. O verso 19 desse texto vai nos dizer que não havia ferreiros em Israel. Eu quero ler o texto aqui para você. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. A Bíblia está nos dizendo que o exército inimigo, que o exército filisteu sitiou o povo de Israel, o exército de Israel, e capturou todos os ferreiros do meio do povo de Israel. Por quê? Porque existia um propósito nisso. Os filisteus não desejavam, os filisteus não queriam que o exército de Israel tivesse espadas, que o exército de Israel estivesse armado, preparado para a guerra. E observa, a gente leu esse texto todo e a Bíblia vai continuar nos falando que além de não ter espadas, o exército de Israel, o povo de Israel, eles iam até os filisteus, eles iam até o exército filisteu para afiar, para amolar os seus instrumentos de agricultura. E o pior de tudo isso é que eles pagavam por isso. Imagine, um exército
desarmado, um exército dominado e um exército que gasta o seu recurso pouco que tem para afiar as suas ferramentas que garantiam a sua subsistência. Afinal, eram ferramentas agrícolas, né? O povo trabalhava na agricultura para se manter, para se alimentar. Então, o exército estava completamente vencido, a gente pode dizer assim. Isso aqui é uma situação que configura uma escravidão. Eles estavam dominados pelos filisteus. Eles estavam completamente entregues nas mãos do exército inimigo. E eles tinham que gastar os seus recursos para sobreviver, para se alimentar. E aí você pode pensar comigo que talvez seja essa a nossa situação. Talvez seja essa a situação da igreja. Talvez seja essa a sua situação, amigo que nos ouve nessa noite, que nos assiste. Talvez você se sinta assim, sem armas, sem espadas. Você se sinta desarmado. E talvez você esteja gastando os seus recursos, as suas forças, as suas energias para alimentar a sua alma. Assim como o povo de Israel, você está numa situação de escravidão. E aí eu quero que você pense comigo, por que será que nós estamos desarmados? Por que será que você se encontra nessa situação de estar desarmado? Eu quero que você entenda que assim como no contexto de Israel, onde os ferreiros foram capturados pelo exército inimigo, talvez na sua vida, talvez no meio da igreja, talvez no nosso contexto, o ferreiro também foi capturado. Eu queria que você pensasse comigo, quem é o ferreiro? Quem é que forja a espada? Quem é que deixa essa espada afiada? Eu quero que você entenda que assim como o inimigo filisteu capturou os ferreiros do meio do povo de Israel, o inimigo das nossas almas também tem capturado a Cristo da centralidade das nossas vidas. Também tem capturado esse ferreiro que forja a nós como espadas, do centro da minha vida, do centro da sua vida, do centro das nossas reuniões. Nós temos tido muitas vezes reuniões solenes no meio da igreja que são cultos para homens. E o ferreiro foi capturado. Jesus deixou de ser o centro. E eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus deixa de ser o centro, ele não é mais nada. Jesus só pode ter um lugar na minha vida e na sua vida, o primeiro. Não há outro lugar para Jesus. Não há outro contexto que ele possa existir na sua vida, a não ser sendo o dono do trono, o dono do primeiro lugar. E quando o ferreiro é capturado, não há como ter espadas. Sabe, nós não somos moldados pelo nosso próprio esforço. O ferro precisa do ferreiro para que ele aqueça o ferro, para que ele use a bigorna e para que ele forme e afie a espada. Nós precisamos de Cristo e de Cristo no centro de nossas vidas para que sejamos espadas afiadas. Esse talvez seja o primeiro motivo pelo qual você encontra-se desarmado, pelo qual a igreja do Senhor encontra-se desarmada, porque muita coisa, muitos programas, muitas atividades roubaram o lugar de Jesus, e talvez nós tenhamos sido parados por esse motivo, para que o ferreiro seja trazido de volta para o centro, para que esse ferreiro possa forjar e afiar as espadas, que somos nós. Aleluia. Eu quero que você entenda que talvez você também esteja desarmado, porque você desconhece as suas próprias armas. Você desconhece
as armas que tem. Observa se você recebe uma arma na sua mão, mas se você não sabe utilizá-la, é o mesmo que está desarmado. É a mesma situação. E talvez você esteja assim, desarmado, pela falta do conhecimento da sua arma, da sua espada, da sua ferramenta. Eu quero que você lembre do contexto do povo de Israel comigo. O exército filisteu, um exército numeroso, bem armado. E aí, quando Israel se depara com essa realidade, ele começa a tremer de medo. É literalmente assim que a palavra do Senhor nos diz, que o povo, o exército de Israel começou a tremer de medo e começou a se esconder, começou a ir para as cisternas, para as rochas e começou a ficar apavorado diante daquela circunstância. Agora pensa comigo, será que o problema de Israel realmente era estar em menor número e estar desarmado? Você conhece a história do povo de Deus. Você sabe que eles já venceram outros exércitos em menor número do que 600 homens. Você conhece a história dos 300 de Gideão, não é verdade? Então, o problema de Israel aqui não era estar em menor número, não era estar desarmado. O problema de Israel aqui foi esquecer, foi desconhecer, foi refutar a ideia de que o próprio Senhor pelejava por eles. Você entende isso? Israel esqueceu quem era a sua bandeira. Israel esqueceu que o seu Jeová era o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Sabe, muitas vezes nós estamos assim, nos sentindo acuados, desarmados, porque nós somos poucos, porque nós não temos recursos, porque nós somos pobres. Sabe, esse não é o nosso problema. Você não conhece as armas que você tem, você não conhece o poder que há em você. Nós não vencemos o inimigo confiando em métodos desprovidos de unção. Nós só vencemos o inimigo quando nós nos apropriamos da verdade da palavra, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como nós ouvimos nosso pastor Paulo na última quarta-feira. Sabe, nós temos medo, nós somos fracos, nós pecamos, mas Deus nos usa. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu quero te contar um segredo. Deus não se confia em você. Ele se confia nele mesmo, para usar você. É esse poder, é essa espada, é essa ferramenta que nós estamos desconhecendo. Existe no meio do povo de Deus um desconhecimento dessa espada, dessa ferramenta. E eu quero te dizer que um exército desarmado é um exército dominado. Não há como vencer batalhas desarmado. Não há como enfrentar o inimigo sem armas. Se nós nos encontramos assim, nós estamos dominados, assim como o exército de Israel estava dominado. Israel estava completamente dominado pelo exército filisteu. Tanto é verdade, como eu já compartilhei com vocês, que além de não ter espadas, Israel afiava as suas ferramentas agrícolas. A Bíblia diz em algumas versões que eles desciam até o exército filisteu para afiar as suas ferramentas agrícolas. Eles dependiam do inimigo
para afiar seus instrumentos, para afiar as suas ferramentas. E o pior de tudo isso é que eles pagavam por isso. Você imagina esse contexto? Eles pagavam por isso. O quadro do povo de Israel era um quadro de escravidão. Era um quadro de gastar os poucos recursos que tinham para se manterem vivos, gastando com o próprio inimigo, entregando o seu dinheiro e suas ferramentas, os seus instrumentos nas mãos do próprio inimigo. Agora observa comigo todo o contexto de Israel, que talvez seja o contexto da sua vida hoje. Quando o ferreiro ele é capturado, ou seja, quando Cristo é retirado da centralidade da nossa vida, quando Cristo é retirado do centro, do trono, quando eu desconheço as armas que eu tenho, que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, quando há um desconhecimento disso, eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha identidade, eu desconheço quem eu sou e o Deus que eu tenho. Então, eu me torno presa fácil, eu fico vendido, eu fico rendido ao inimigo, e assim eu começo a gastar os meus recursos para alimentar a minha alma e a minha carne, que não se saciam nunca. Você já pensou nisso? Quando eu estou falando de recursos, eu não estou falando somente de recursos financeiros, mas eu também estou falando deles. Quantas vezes você tem se enveredado pelo caminho do consumismo? Ah, eu mereço. Essa é a frase do consumista, sabe? Eu trabalhei tanto o mês todo. Ah, eu estou tão triste que eu mereço comprar. Eu mereço gastar. Você está atendendo ao grito da sua alma. Você está afiando seus instrumentos na mão do inimigo. E você está entregando seus recursos a ele. Talvez o consumismo não seja o seu problema. Mas talvez você esteja gastando seus recursos, as suas energias, a sua própria vida nos vícios. Tantos têm enveredado por esse caminho. Tantos têm perdido a sua própria vida nesse caminho. Porque aquele momento era o momento que eu precisava viver. Era o momento do êxtase. Você envereda por o caminho do vício porque você está afim de curtir. Ou talvez você esteja gastando a sua vida, os seus recursos e a sua energia na perversão sexual. Porque a frase do momento é que o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. E aí a sua vida, a sua identidade, os seus recursos são roubados e você se torna escravo do inimigo. Assim como o exército de Israel se tornou escravo do exército filisteu. Não havia em Israel mais nenhum ferreiro e eles gastavam seus recursos para afiar suas ferramentas que garantiam a sua subsistência. E aí você começa a pensar nesse contexto: o que será de mim? Eu estou perdido. Eu quero te dizer que há esperança para você, há esperança para nós, há esperança para a igreja que tirou Jesus do centro. Há uma espada para ser entregue. Na realidade, ela já nos foi entregue. Abra sua Bíblia comigo no texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Hebreus,
capítulo 4, verso 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Você não precisa estar desarmado. Nessa noite o Senhor está entregando em suas mãos uma espada afiada, uma espada que é mais penetrante. Ela realmente faz separação entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Você tem essa espada, que também é lâmpada para os seus pés, que também é luz para o seu caminho. Você tem essa espada, que é o pão vivo que desceu do céu. Você tem essa ferramenta, você tem essa espada, que é o mapa da vida eterna. Sabe, essa palavra é tudo isso e muito mais, porque essa palavra, ela é o próprio ferreiro, essa palavra é o próprio Jesus Cristo encarnado. A palavra do Senhor nos diz, essa palavra nos diz, que o verbo, a palavra, se fez carne, habitou entre nós. Essa espada, a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Que coisa extraordinária! Jesus é o ferreiro, mas Ele também é a espada. Jesus é aquele que forma espadas, mas Ele também é a espada que corta essa espada, que amola essa espada. Sabe, você não precisa mais viver nas mãos do exército inimigo. Você não precisa mais gastar os seus recursos para satisfazer os desejos da sua alma e da sua carne. Você precisa se entregar ao ferreiro. Você precisa se entregar a essa palavra, porque somente ela nos afia para a guerra. Não há como enfrentar essa guerra sem essa palavra. Não há como vencer o exército inimigo sem essa palavra. Você não precisa de ferramentas, de armas carnais. A palavra nos diz assim, que as nossas armas, as armas da nossa guerra, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Você não precisa de posições sociais, você não precisa de conhecimentos humanos, você não precisa de bens materiais, você precisa da palavra do próprio Cristo, o ferreiro que te afia como espada. É dessa ferramenta que você precisa, é dessa arma que você tem que se munir, porque essa palavra nos diz que, sendo as nossas armas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sabe, é essa espada que você tem nas mãos. E é esse Cristo que é o ferreiro, que quer estar no centro da sua vida. Quando Ele assume esse lugar de ferreiro, quando essa espada é apropriada por nós, a sua igreja, não tem inimigo que fique em nossa frente. O inimigo conhece o poder dessa palavra. Nós precisamos conhecer o poder dessa palavra. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra. Nós precisamos nos arrepender de ter deixado capturar o nosso ferreiro. Essa é uma noite de posicionamento.
Essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite, daí onde você está na sua casa, de clamar pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu quero aproveitar, creio eu, os últimos dias da pandemia para trazer o Senhor de volta para o centro, para me fortalecer com as tuas armas, para me apropriar dessa espada que é a tua palavra, para que essa espada amole a minha própria espada, que sou eu mesmo, a minha vida, para que eu esteja apto para a batalha que está por vir. Eu não sei se você sabe como é que o ferreiro forja a espada. O trabalho do ferreiro de forjar a espada, ele pega o ferro, ele aquece a mais de 700 graus. Você imagina isso? Essa temperatura. E o ferro vai ficando molinho naquela temperatura toda. Então ele pega lá o martelo, a bigorna, e começa a moldar aquele ferro no formato da espada que ele quer. Sabe? O processo é doloroso, mas o resultado é extraordinário. Não há como se tornar espada afiada sem passar pelas mãos do ferreiro. Deixa eu te dizer, ele não foi capturado. Ele está aqui. Ele está aí, aonde você está. E ele está disposto a te moldar para que você se torne essa espada que vai estabelecer o reino e que vai declarar a sua glória, em nome de Jesus. Amém.